Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom? Como é que você está? Espero que esteja bem, com muita luz e com a presença amorosa de Deus, trazendo muitas alegrias para sua vida. Vamos ouvir o Evangelho. Convido você a ficar na sintonia deste Evangelho de hoje. Evangelho segundo João, capítulo 6, de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O capítulo 6 do Evangelho segundo São João é certamente um dos capítulos mais complexos que nós encontramos na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, porque Jesus fala nesse Evangelho sobre o pão da vida e se apresenta como o pão da vida e convida os discípulos e a todos nós a comermos deste pão que é o seu corpo, que é doado por nós. E ele chama a atenção, sobretudo, dizendo que quem come deste pão tem a vida eterna, participa da sua vida, da sua plenitude. E então é muito interessante a gente olhar também para esse evangelho pensando na complexidade que essas palavras elas tiveram para ser ouvidas pelas pessoas que estavam ali a escutar. Porque para nós hoje, nós que somos cristãos, católicos, acreditamos na Eucaristia, sabemos que é o corpo de Cristo, é algo que nós acolhemos com mais facilidade. Muitas vezes temos questionamentos também, como é que pode, né? Tantas vezes a gente pode ter questionamento, mas se para a gente tem esses questionamentos, certamente para eles isso ainda era muito mais complexo, porque tratava-se de uma novidade. Jesus que vai dizer que ele dá, né, o seu próprio corpo, o seu próprio sangue como alimento, como bebida para a nossa salvação. Não é algo fácil. E hoje, então, os judeus, eles questionam. Como é que ele pode dizer, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então, cria vários questionamentos a esses ensinamentos que Jesus faz neste capítulo do Evangelho segundo São João, capítulo 6, que é chamado o capítulo do pão da vida, onde Jesus assim se apresenta. E é tão polêmica esta passagem que depois que termina esse evangelho, os discípulos eles vão até Jesus para dizer: olha, Senhor, o povo está indo embora, porque o Senhor disse, né, que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor está dando o seu corpo como alimento, o pessoal está indo embora. E aí Jesus continua firme na verdade que ele está apresentando, porque ele não estava falando de uma brincadeira, não era algo que ele podia voltar atrás, porque é a verdade sobre ele, é a verdade sobre nós também, porque na verdade que é Jesus, pão da vida, nós encontramos a verdade para as nossas vidas, porque nessa verdade, neste pão vivo descido do céu, nós encontramos o sentido para a nossa existência. Então ela se torna verdade para nós também, é a verdade de Deus que se torna a nossa verdade. Aí Jesus, ele estando na verdade, sendo ele a verdade, ele então vai dizer para os discípulos: e vocês querem ir embora também? Me dizendo assim: bem, olha, essa é a verdade. O pão da vida é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E isso é verdade. Agora, se vocês quiserem abandonar essa verdade, podem ir embora. Agora,
ele não podia voltar atrás nessa verdade, porque é a verdade. E a verdade ela não pode ser renunciada, não se renuncia à verdade, né? Então, Jesus apresenta essa verdade como caminho de salvação para os seus discípulos, e essa verdade grandiosa, ela deve ser acolhida verdadeiramente por aqueles que querem seguir o Senhor. E Jesus, ele vai dando o pão da vida, a característica de ser sentido para nossas vidas e de ser para nós caminho para a eternidade. Algo que chama atenção no Evangelho de hoje, com relação a essa fala de Jesus, é que Jesus ele vai nos dizer que a Eucaristia, o corpo e sangue dele doado a nós e acolhido por nós, cria entre ele e nós uma intimidade grandiosa, porque nos faz permanecer em Deus. Quando nós comemos o corpo de Cristo, bebemos do seu sangue, nós permanecemos nele e ele permanece em nós. Como é bonito a gente ouvir isso. E a palavra permanecer é uma palavra muito forte, porque hoje a gente usa muito ficar, né? A gente usa muito as palavras de um momento de passagem ali. Mas Jesus ele nos convida não só a ficar um tempinho, a passar por ele, mas nos convida a permanecer nele. E a permanência nele, ela se dá na medida em que nós acolhemos em nós a sua vontade e que este corpo e sangue dele doado é o grande sinal da realização da sua vontade em nossas vidas, porque a grande vontade de Deus é salvar o homem e a mulher, é dar ao homem e à mulher a plena salvação, a plena felicidade, é dar à vida do homem e da mulher um sentido de plenitude. E a Eucaristia é justamente este sinal da plenitude, da salvação de Deus na vida de cada homem e cada mulher, porque a Eucaristia, em primeiro lugar, ela é sinal desta entrega total de Deus a nós por causa do bem e da salvação de cada um de nós. Jesus morre na cruz, mas antes de morrer ele nos dá a Eucaristia, e a cruz é a grande concretização da Eucaristia para que nós possamos experimentar em nós a salvação, a vida e a vida em plenitude. E depois, querido irmão, querida irmã, a Eucaristia que nós recebemos, ela nos abre para experimentar a totalidade deste amor. Ela nos salva e ela nos possibilita experimentar a plenitude deste amor, porque na Eucaristia nós já somos convidados a experimentar o céu, já somos convidados a experimentar aquilo que vamos ter plenamente na eternidade. Mas a Eucaristia já tem sabor de eternidade, porque ela nos prepara para acolher esta eternidade e já nos faz experimentar no nosso tempo a graça desta eternidade. Então a Eucaristia tem esse dom salvífico em si, porque ela produz em nós, em relação a Jesus, uma intimidade grandiosa, que nós possamos acolher a Eucaristia como sinal da nossa salvação, como realização da nossa salvação, e que a cada dia, alimentados pelo corpo e pelo sangue do Senhor, iluminados pela sua palavra, possamos viver como homens e mulheres que, alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, já somos salvos e já vivemos no hoje esta salvação. Amém. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo esteja e permaneça com você. Um abraço forte, meu querido irmão, querida irmã, que Deus ilumine e guarde sempre mais a sua vida. Um abraço para você e para a sua família.